Fala, galera vascaína, galera do Gigante da Colina, chegando com mais notícias sobre o Gigante Vasco da Gama. Vamos falar sobre os planos da comissão técnica para Johan Rojas. Vamos falar também sobre a especulação do retorno de Ricardo Graça ao Vasco da Gama. E também outras propostas, ofertas, clubes interessados por Pablo Verratti. E para finalizar, o Vasco deve realmente vender o Leandrinho, porém a intenção é manter aí um percentual sobre o atleta. Galera, vamos lá, antes da gente trabalhar, falar sobre as notícias, né? Peço aí você, deixa o like, dá essa moral, ó. Eu fiquei até nervoso, quase derrubei o microfone aqui. Dá um like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, dá moral aí pro seu amigo vascaíno aqui, igual a você. Esse aqui é um canal feito de vascaíno para vascaíno. Vamos lá começar a falar sobre as notícias sobre o Gigante da Colina. Eu, particularmente, acho que o Verratti não deve permanecer. São muitas ofertas, muitas propostas, muitas possibilidades. A gente vê aí Cerro Porteño, já ouviu falar sobre a questão do interesse do Boca Júnior. O Coritiba entrou, sim, para conversar sobre o Verratti, porém, inicialmente, o Coritiba queria o empréstimo do Verratti, mas sem pagar todo o salário do jogador. E aí é mole, né, galera? Acho que vai deixar de ter aí o Verratti, o pirata, no banco de reserva e ainda ficar pagando aí uma parte do salário do jogador. Eu não acho legal, eu não acho bacana. Nunca, esse tipo de negociação é sempre um atestado de que você cometeu um grande erro. Essa que é a grande verdade. Quando você empresta o jogador e ainda tem que ficar pagando parte do salário dele, para mim é um atestado de que você fez uma cagada e está tentando ali minimizar a cagada que você fez. E a contratação do Verratti não é exatamente uma cagada, né, galera? Minha opinião, é um jogador que tem aí sua importância, sua relevância para o clube. Agora vamos falar sobre o Ricardo Graça. Jogador interessante, um zagueiro. O Vasco, galera, precisa de zagueiros. O Vasco precisa de zagueiro, mas a gente tem a informação de que, de fato, existe a situação do Ricardo Graça terminando aí o contrato, né, com o clube japonês. Ele que foi formado no Vasco e foi para o futebol japonês, está terminando lá o contrato. E muito se falou aí, muito se fala do interesse do Vasco, do jogador retornar ao Vasco, mas segundo informação aqui do amigo Lineker, se não me engano, se eu estou pronunciando o nome certo, o Vasco não tem interesse. Eu gostaria, galera, do retorno do Ricardo Graça ao Vasco da Gama. Não é o super zagueiro, mas é um zagueiro honesto. Eu costumo dar esse tipo de qualificação, de adjetivo para o jogador. É um jogador honesto, que é aquele cara que entra em campo e entrega o dele, né? É um jogador ok, é um jogador que não vai ser o grande destaque, não vai ser o Dedé, não vai ser aí o Ricardo Rocha, não vai ser o Anderson Martins, não vai ser nem o Cuesta, nem o Robert Renan, para ser muito sincero, mas é um jogador que entrega, razoavelmente bem entrega. Não me lembro assim de grandes falhas, certamente houve falha, todo zagueiro alguma vez já entregou o ouro em alguma situação, principalmente nesse sistema que o Diniz gosta de jogar, onde os zagueiros saem jogando, a bola sai desde a pequena área do goleiro. Então, fatalmente, uma hora ou outra vai espirrar um passe, vai dar um mole, vai acontecer alguma coisa. Mas eu não me lembro de grandes erros assim do Ricardo Graça que tenha comprometido. E o retorno dele seria interessante. É um jogador que ainda não está com idade muito avançada, mas se a informação é que o Vasco não tem interesse, é porque deve ter aí outros jogadores, porque o Vasco precisa de pelo menos dois. Essa questão do Alan Saldívar já está me enjoando, para falar a verdade, já está me enjoando. Eu estou lendo aí que ele abandonou a concentração, e aí agora parece que já se acertaram, já está tudo certo, vai vir realmente. Eu vou esperar chegar no aeroporto para ficar falando sobre o Alan Saldívar, até porque não é um jogador tão acima da média assim. Infelizmente, o Vasco, no final do ano, começaram a falar sobre vai chegar um jogador aí para fechar aeroporto, não sei tal, não sei o que, aquilo outro, e gerou expectativa no torcedor, mas a realidade do torcedor vascaíno hoje é outra. A realidade do torcedor vascaíno entender é que a gente conseguiu formar um bom time, a gente conseguiu formar um time razoável e competitivo, sim, no segundo semestre. Na minha opinião, e aí quem discordar de mim pode discordar, não tem problema,
não estou querendo acusar ninguém de nada, mas aquele desando que houve naqueles 5 jogos de derrotas seguidas, na minha opinião, a galera estava fazendo corpo mole, entregando o jogo sim. É complicado falar essas coisas, porque a gente acaba, às vezes, correndo o risco de ferir ali o profissional que está trabalhando, mas, galera, não tem como um time que vinha ganhando, daqui a pouco perder, e mais ainda da forma que perdia, né, galera? Ou aquela questão de desmobilização do Campeonato Brasileiro em prol da Copa do Brasil, ou nego querendo derrubar o Diniz mesmo, como teve inclusive lá a torcida que foi lá conversar, bater papo, falar, vocês estão aí reclamando do treinamento do Diniz, tem gente falando com o influenciador aí para queimar o Diniz e tudo mais. Gente, não tem como. Quem acompanha o futebol sabe que as coisas, às vezes, no vestiário, elas acontecem. E tanto é que depois mete 5-1 no Inter. Aí depois já perde de novo. Enfim. Eu acho que o Ricardo Graça seria uma boa opção, sim, para o Vasco. Se não vier, que o Vasco traga outro jogador, outra opção. Eu já falei aqui da questão do Leandrinho, já falei aqui da questão do Ricardo Graça, o Rojas, os planos da comissão técnica para o Rojas. Segundo aqui a informação, o jogador ele vai ter um papel ali parecido com o Nuno, um jogador que pode jogar ali mais pelo meio, um jogador que pode jogar pelo lado esquerdo. É exatamente aí muito parecido a função que o Nuno fez. Segundo informações, a comissão técnica afirma, né, que o Nuno ficou sobrecarregado no final da temporada. O Nuno, que aliás vinha sem férias, né? O Nuno veio no final da temporada lá em Portugal, já veio emendando direto, jogando aqui no Vasco, e entregou muito, hein? Entregou muito, uma das gratas surpresas do Vasco da Gama, ele juntamente aqui aí com o Andrés Gomes, grata surpresa, um grande acerto, 2 grandes acertos do Vasco. E então o Rojas, galera, que tanto esperado aí, tão esperado, chegou para ser reserva do Nuno. E vou te dizer que se ele for bom igual o Nuno, se ele tiver uma entrega igual ao Nuno, tá legal, tá bacana. Porque a grande questão é que o Nuno visivelmente cansava no final dos jogos, porque se entregava muito, corria muito, estava já com a sobrecarga, muitos jogos durante a temporada, e botava quando tinha que sair o Nuno. Botava quem? Né? Esse foi o grande dilema do Vasco durante muito tempo, né? Durante todo o ano, a questão do banco de reserva. O Vasco não tem banco de reserva, essa aqui é a realidade. E aí é onde se decidem os jogos. O jogo está ali, parelho, pau a pau, e aí quando chega na hora de colocar os reservas, o reserva do outro time entra e resolve, entrega, e os reservas do Vasco estavam acontecendo aquilo que a gente estava vendo, né? Jogadores não qualificados, acabava desmontando completamente ali o estilo de jogo, o esquema de jogo, um desequilíbrio total. O Coutinho não aguenta jogar 90 minutos com intensidade. Eu acho que o Coutinho aguenta no máximo, para jogar com intensidade, ele aguenta 45, mais 15, 60 minutos. Coutinho, para mim, é aquele jogador que o Diniz tem que falar assim, Coutinho, vamos fazer o seguinte, quer entrar no segundo tempo? E aí você dá tudo ali no segundo tempo. Ou então, Coutinho, é o seguinte, eu vou te tirar com 10 minutos do segundo tempo, ou com 15 minutos do segundo tempo. E aí você, né, vai ter esse desafogo aí para o Nuno, e o Nuno fez ali em alguns momentos, na reta final da Copa do Brasil, ele vinha no meio para receber bola, para começar a criar jogada, para começar a jogada. O Nuno fez muito isso, né? E talvez seja uma solução aí que o Diniz esteja pensando, né? É uma possibilidade, porque o Coutinho, ele não chega no minuto 70, no minuto 80, entregando fisicamente a mesma coisa. Não chega. E não vai chegar, galera. É questão de fisiologia. O jogador, ele tem o seu limite físico. Tem jogador que consegue. Tem jogador que tem um biotipo, tem ali uma fisiologia favorável. O funcionamento do corpo do cara é diferente. É assim, o organismo, o ser humano, eu aprendi que cada ser humano é um universo por si só, em todos os sentidos, nas emoções, nos sentimentos, na sua psique e na sua fisiologia também. E o Coutinho não é um cara que entrega 90 minutos e não vai ser esse cara. Então o Vasco tem que montar o seu elenco pensando nisso, para poder jogar, competir 90 minutos. A grande dificuldade do Vasco nesse ano
foi conseguir competir durante 90 minutos. E eu acho que com essa questão o Vasco, a chegada do Rojas, se for pensando nisso, eu acho que pode ser, espero muito que seja uma boa solução. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Muito obrigado por chegar até o final. Mais uma vez eu peço aí essa moral pro seu amigo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Isso é muito bom, ajuda muito. Não te custa nada, é rapidinho, só uma clicadazinha aí e ajuda muito aqui seu amigo vascaíno. Se inscreve no canal também. A gente quer aí se tornar um canal relevante falando sobre o Vasco. A gente quer alcançar mais e mais vascaínos apaixonados igual a gente por esse Brasil e por esse mundo inteiro. E também, se você quiser, se você puder dar essa moral, estiver precisando comprar alguma coisa, quer comprar alguma coisa no Mercado Livre, na Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, e não é camisa do Vasco, eu coloco aqui sempre coisas sobre o Vasco, camisa, caneca, mas se você não quiser, não estiver interessado nesse momento em comprar essas coisas, você clica no link do amigo e a partir do link do amigo você coloca lá na lupinha lá de busca, né, o que você quiser, televisão, geladeira, secadora, o que você quiser. O que você quiser. Mercado Livre hoje em dia tem quase tudo, Shopee tem quase tudo, né? E aí você, fazendo isso em até 24 horas, depois de ter clicado no link do amigo, você dá aquela moral pro seu amigo vascaíno. Valeu? É isso aí, galera. Muito obrigado. Saudações vascaínas e até a próxima.